Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à palavra de um líder desta semana, à terceira mensagem desta série sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Hoje gostaria de lhes falar de uma mulher muito especial, de uma mulher que conheceu Jesus em circunstâncias muito particulares. Esta mulher é Maria Madalena. Esta não é uma mulher acerca da qual seja fácil falar. Isto porque existem algumas dúvidas e equívocos que a envolvem. E o primeiro começa logo pelo seu nome. Em geral, os personagens bíblicos, mesmo os mais importantes, são conhecidos apenas pelo primeiro nome. Tiago, João, Pedro, Paulo. A exceção parece ser Jesus, que é conhecido por Jesus Cristo, embora saibamos que Cristo não é nome, é título. E Maria Madalena, embora nesta o nome Madalena venha de Magdala, a aldeia de onde ela era originária. Chamar Maria de Madalena é como chamar Maria de Magdala. Desfeita esta primeira dificuldade, resta a segunda. E essa aprende-se com as várias Marias de que os Evangelhos falam, sendo difícil perceber onde é que está presente ou não esta Maria de Magdala. Por isso mesmo, e para vencermos esta dificuldade, irei optar por analisar apenas textos onde está mencionado explicitamente o nome de Maria Madalena. E escolhi 3 momentos das Escrituras. O primeiro é quando ela é mencionada como sendo uma das mulheres que acompanhavam e auxiliavam no ministério de Jesus. O segundo é o momento da crucificação, onde ela estava presente na primeira fila, assistindo ao sacrifício do Filho de Deus. O terceiro será o momento da ressurreição, onde ela foi a mulher que foi informar aos discípulos que Jesus ressuscitara. Vamos então ler um texto sobre este primeiro momento. Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, na Nova Versão Transformadora. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demónios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Por vezes, pensamos que Jesus tinha apenas 12 discípulos e que eram estes que o acompanhavam durante o seu ministério. Mas este texto fala de algumas mulheres que com ele iam. Jesus tinha muito mais de 12 discípulos. Prova disso eram estas mulheres. Mas tinha apenas 12 apóstolos. São coisas diferentes e que por vezes podem toldar até a forma como interpretamos outras partes dos textos bíblicos. Avançando. Esta Maria Madalena, de que hoje falamos, estava incluída num grupo de mulheres que acompanhavam Jesus e os 12 apóstolos, e elas assistiam ao ministério de Jesus com os seus próprios bens. Nos nossos tempos, a igreja é muito atacada por causa do dinheiro. Muita gente, quase sempre mal intencionada, compara a igreja a um negócio e vê nela um lugar onde as pessoas são exploradas. É certo que muitas denominações que se procuram confundir com os verdadeiros cristãos bíblicos trouxeram vergonha para o Evangelho com as suas doutrinas e práticas em que procuram arrancar cada tostão que possam do bolso do povo. Esses são apenas ladrões e salteadores do rebanho. Mas, irmãos, atentem, que o assalto dessas pessoas não é ao bolso do povo, é à sua alma, pois intoxicam com doutrinas falsas que fundamentam as suas hereges práticas. O pior é que essas doutrinas têm muitas facetas e são muito parecidas em alguns aspectos com a verdade, e é por isso que enganam a muitos. Estas mulheres, com os seus próprios bens, com os seus próprios recursos, ajudavam a sustentar Jesus e os apóstolos. Nada mais legítimo. Elas criam na causa.
E por crerem na causa do Evangelho, por acreditarem que havia uma mensagem de arrependimento e perdão de pecados a ser pregada, elas disponibilizavam dos seus recursos para essa causa. E tu, irmão, crês na causa do Evangelho? E crendo nesta, temos de perceber quem está à frente da causa vai ser capaz de a levar adiante. Para Maria Madalena e para aquelas mulheres era fácil. O seu líder era Jesus. Mas hoje é mais complicado. Como discernir se quem está diante da causa está ali pela causa e não pelo dinheiro da causa? E como discernir se a causa de quem lidera é a causa do Evangelho ou se o Evangelho desse líder é o do dinheiro? Tudo perguntas difíceis, com respostas delicadas. Mas a melhor resposta que eu consigo encontrar e que posso dar é esta: o líder da causa do Evangelho não é o dono dela. E por isso não é o dono dos recursos desta. Se algum pastor se comportar como dono da igreja e usar os recursos dessa forma, não é digno nem da causa, nem dos seus recursos. Dito isto, avancemos para o segundo momento, onde lemos o nome de Maria Madalena. Vamos ler em João, capítulo 19, versículos 23 a 30, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Este é um dos 2 momentos mais importantes de toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. E nesses 2 momentos, esta Maria de Madalena esteve presente. E como deve ter sido difícil ver Jesus a sofrer na cruz. Como deve ter sido difícil estar ali ao lado daquela mãe sofredora. Quem é que já esteve ao pé de uma mãe que acabou de perder o seu filho? E quanto maior deve ter sido o sofrimento de Maria, porque o seu filho morreu lentamente. Jesus sofreu imenso e a sua mãe assistiu. E Maria Madalena estava lá ao seu lado. Estava aos pés do seu mestre, mas partilhando a dor da mãe do seu mestre. Onde é que estava o valente Pedro? Onde estavam a grande maioria dos seus apóstolos? Sabemos que João estava ali e os outros. Mas Maria Madalena ali estava, sofrendo certamente, mas também partilhando dor, chorando com quem chorava. A importância e o exemplo de Maria Madalena ecoam
pelas Escrituras até ao presente. Faz-nos questionar se temos a coragem de estar no meio daqueles que sofrem. Estar no lugar da dor não é fácil, mas é aí que a luz do Evangelho mais pode brilhar. Mas será que temos a estrutura desta mulher para estar num lugar assim? Certa vez Jesus entrou na casa de um Simão para ali jantar e uma mulher prostrou-se aos pés de Jesus e beijou-os e molhou-os com as suas lágrimas, depois derramou neles um precioso perfume e enxugou-os com os seus cabelos. Não sabemos se esta mulher era Maria Madalena, mas isso não é aqui importante. Importante foi a explicação que Jesus deu para que esta mulher tivesse tido aquela ação. Muito lhe tinha sido perdoado. E a quem muito é perdoado, muito ama. E é aquele a quem muito é perdoado que é capaz de se doar para estar junto do próximo nos momentos do sofrimento. Sim. Quem já passou por momentos de profunda dor sabe bem o que aquele abraço especial foi para si. Certamente tão perfumado como o alabastro que aquela mulher derramou aos pés de Jesus. Foi no sofrimento e no perdão que o caráter de Maria Madalena foi forjado e com isso foi capacitado para estar presente no momento da dor do próximo. Aprendamos a dar valor ao quanto fomos e ainda somos perdoados. E com isso aprendemos a amar aquele que nos perdoa e ainda salva. E aí, irmão, vamos estar disponíveis para levar a carga, para colocar o ombro debaixo do fardo pesado, não de boca, mas de verdade. Vamos olhar agora para o terceiro momento de que desejo falar, onde Maria Madalena foi personagem presente. Vamos por isso ler Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 11, na Nova Versão Internacional, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demónios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Irmãos, Maria Madalena tinha estado presente no momento mais difícil da vida de Jesus. No momento em que este sofreu e morreu na cruz. Mas ali estava ela também no momento mais maravilhoso e feliz, a sua ressurreição. E diz o texto, oh que maravilhoso, que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Foi das últimas pessoas a vê-lo com vida, mas foi das primeiras a vê-lo no seu regresso da morte.
Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demónios, foi a primeira testemunha da ressurreição. E aqui reside a grandiosidade da graça de Deus. O quão sublime é o seu amor. Mesmo alguém que esteve possessa de uma forma tão horrível, esteve presente em momentos tão importantes e especiais. Por isso, cada ser humano, cada homem e cada mulher pode manter a esperança que, ainda que esteja mergulhado num horrível charco de lodo, vivendo na podridão mais fétida, morto no pecado mais vil, pode viver ainda momentos muito especiais. Não deixes que essa voz que na tua mente sussurra que nada vales, que estás preso a essa vida, a esse vício, não deixes que esse suspirar da morte que te destrói assuma o controlo da tua existência, porque há esperança em Jesus. Ele não é médico nem psicólogo, Ele é Deus. E tal como esta mulher que viveu na destruição mais profunda, viveu para testemunhar a glória mais intensa, também tu, ainda que vivas sem viver, existas destruído, podes ser liberto por Jesus e viveres ainda momentos de grande vitória. O segredo de Maria Madalena foi que, desde que foi liberta, desde que foi salva, Jesus e o seu ministério passaram a ser o centro da sua vida. Ela passou a ir para onde os discípulos de Jesus iam, a dispor de tudo o que tinha para o cumprimento do ministério de Jesus e, sobretudo, manteve-se sempre próxima de Jesus. Isto é o principal do que a vida desta mulher nos ensina. Jesus no centro, estar com os que amam e seguem Jesus, dispor de tudo o que temos para a causa do Evangelho e, sobretudo, mantermos-nos sempre e sempre perto de Jesus. Assim, estaremos presentes, seremos testemunhas de momentos especiais e gloriosos. A nossa vida será marcada por experiências extraordinárias com o Senhor. Desafio todos e a cada um a desejar esta vida no sobrenatural de Deus. Apesar das situações serem difíceis, a sempre se manterem perto de Jesus. Como? Estando perto daqueles que o seguem. Por isso é tempo hoje, mais do que nunca, de buscarmos a comunhão dos santos na casa do Pai. Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter